Paulo, advogado tributarista aqui, e o tema do vídeo de hoje é: posso participar de licitações mesmo possuindo débitos tributários? Em regra, isso não é possível, mesmo porque, conforme a Lei de número 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, as empresas interessadas em participar de licitações públicas devem comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, e isso, na maioria dos casos, é comprovado através de uma certidão negativa de débitos fiscais. Assim, a regra geral exige que as empresas apresentem uma certidão negativa de débitos para que possam participar de licitações. Contudo, a legislação e a jurisprudência também prevêem exceções legais para isso. Essas exceções podem permitir que uma empresa, mesmo com dívidas tributárias, participe normalmente desse processo licitatório. E as principais exceções são as seguintes: certidão positiva com efeitos de negativa. A principal exceção está prevista no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Trata-se da certidão positiva com efeito de negativa, e ela é emitida quando a dívida tributária está parcelada ou quando a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa por decisão judicial ou administrativa. Nessas situações, mesmo que a empresa possua débitos, o Estado considera que não há impedimento legal para sua participação em licitações, e inclusive essa certidão possui a mesma validade jurídica da certidão negativa de débitos. A segunda exceção é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade ocorre quando há uma discussão válida sobre a dívida, e isso pode se dar por parcelamento irregular do débito, concessão de medida liminar em mandado de segurança, recurso administrativo com efeito suspensivo ou depósito judicial do valor questionado. Essas situações também autorizam a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. Assim, mesmo com a dívida em aberto, a empresa não é considerada inadimplente para fins de participação em processos de licitação. O terceiro ponto é licitação dispensável ou inexigível. Em alguns casos, a própria natureza do procedimento dispensa a aplicação rígida da regra de regularidade fiscal. Licitações dispensáveis e licitações inexigíveis, quando há a inviabilidade da competição. Nestes casos, o gestor público tem margem de discricionariedade e pode, mediante justificativa, contratar mesmo empresas com irregularidade fiscal, sobretudo em situações de urgência e de relevante interesse público. Há que se destacar também exceção em contratos cuja exigência for flexibilizada por jurisprudência. Em alguns julgados recentes, os tribunais têm admitido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a flexibilização da exigência de regularidade fiscal, quando a dívida é de pequeno valor, recente, ou quando a sua não apresentação decorre de erro provocado pelo próprio fisco, e essas decisões não se aplicam automaticamente, mas podem servir de base para defesas e impugnações, nos casos em que a sua empresa seja inabilitada por conta de uma pendência discutível. E a quinta exceção que se destaca é falha na exigência do edital. Nesse caso, se o próprio edital omite a exigência de certidões específicas, a administração pública não pode desclassificar com base nelas. Isso porque o edital é a lei do certame. E, portanto, se ele não exige um determinado documento, a empresa não pode ser punida por não apresentá-lo. Assim, é essencial a leitura minuciosa do edital e, se necessário, a impugnação de cláusulas ilegais ou desproporcionais. Tal como exposto, participar de um processo licitatório, mesmo possuindo débitos tributários, pode ser possível, desde que a empresa se enquadre nas exceções previstas em lei. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que também precisa conhecer esse assunto e estar por dentro dessas regras e estratégias que podem ser de grande valia para empresas que queiram participar de licitações, mesmo com débitos em aberto. E caso você queira estar por dentro das principais notícias que envolvem o direito tributário em âmbito nacional, você pode estar me seguindo no Instagram, o link eu disponibilizei aqui no perfil, e lá nos stories eu posto regularmente as principais atualizações, mudanças legislativas e qualquer tipo de alteração que vise trazer exceções, regras, isenções, imunidades sobre a matéria do direito tributário. E você que me acompanha estará por dentro de cada uma dessas informações e não será pego desprevenido. E caso você queira conhecer mais sobre a matéria
da regularização de débitos tributários, você pode estar adquirindo o meu e-book. O link eu também disponibilizei aqui no perfil. E através daquele livro você descobrirá diversas estratégias aptas a regularizar qualquer imposto na esfera municipal, estadual e federal, garantindo a sua regularidade fiscal, a regularidade fiscal de sua empresa, bem como um equilíbrio nas contas e obrigações financeiras e tributárias. Até breve.